E hoje eu tô aqui pra falar sobre por que eu desisti de aprender japonês sozinha. Sim, eu já falei vários métodos pra você aprender sozinha. Eu super apoio as pessoas que conseguem fazer isso, que são autodidatas, que têm essa garra e essa força de vontade de aprender japonês sozinho. Eu dou várias dicas aqui de como você fazer isso. Já fiz vídeos sobre canais do YouTube que podem te ajudar, como é que é? Contas do Instagram que você pode seguir, também podem te ajudar, aplicativos, enfim, livros, métodos. E como eu continuo na minha saga para conseguir o Nyoraku Shiken N5 e, enfim, todos os outros um dia, quem sabe em breve, eu tô aqui para falar por que eu realmente desisti de aprender japonês sozinha por conta própria, autodidata. Eu não vou falar que eu sou uma pessoa que é 0% autodidata, porque muitas coisas do que eu sei hoje em dia eu aprendi sozinha, como, por exemplo, meu próprio trabalho, que é edição de vídeo. Eu sou editora de vídeos, né? Meu trabalho profissional, eu ganho dinheiro com isso. E é uma das coisas que eu aprendi 100% sozinha. Claro, eu estagiei em alguns lugares, algumas pessoas me ensinaram, mas eu digo que provavelmente 80, 90% do que eu sei relacionado à edição de vídeo, que é o meu ganha-pão, eu aprendi sozinha. Inglês também é uma coisa que eu aprendi sozinha, né? Eu tive a ajuda do meu pai, assim, aprendi muito com videogame, né? Já falei isso aqui, já aprendi com vídeos, séries e tudo mais. Mas também aprendi muito sozinha. E por que japonês era uma coisa que eu comecei aprendendo sozinha e por que eu fui a desistir disso? Por muitos motivos. Porque todas essas coisas que eu fui aprendendo sozinha, eu fui aprendendo ao longo de muitos anos. E aprender sozinho é algo que, quando você está fazendo outras coisas da sua vida, demanda... É um processo um pouco mais lento, porque você tem que se guiar e você não sabe qual é o método mais eficiente, porque você não tem ninguém para te dizer, olha, esse aqui é o método mais eficiente. Claro que você pode pegar, né, vídeos como os meus do YouTube e vão te guiar de alguma forma, mas você não vai saber onde que você está com mais dificuldade porque você não tem ninguém para te analisar em relação a isso. Então você vai aprendendo por osmose. E diferentemente de edição de vídeo, ou de inglês, ou de qualquer outra coisa que eu aprendi sozinha, o japonês, eu sinto que ele tem uma dificuldade a mais. Tem um trocinho aqui, ó, que é um pouquinho complicado, que são as pronúncias das palavras e a diferença de uma linguagem formal e informal. E isso não tem no português, não tem no inglês, não tem na edição de vídeo e não tem em muitas línguas. Eu sei que em coreano e chinês, né, as línguas asiáticas, elas têm essa diferenciação de linguagem formal e informal, é muito comum. Não sei se tem alguma outra língua que eu desconheço, como, sei lá, árabe e russo e alemão, não conheço absolutamente nada dessas línguas. Não sei se existem línguas assim que têm essa diferenciação. Eu sei que pelo menos o inglês, o francês, o latim não, espanhol. O espanhol e o português são as línguas que eu tenho mais conhecidos que sabem e tal. Eu sei que eles não têm essa diferenciação de formalidade na língua. E por que eu acabei desistindo de aprender japonês sozinha? Primeiro porque eu consegui aprender, não vou dizer que eu não aprendi nada de japonês sozinha, eu aprendi o alfabeto sozinha, mas quando começou a chegar na parte de gramática, eu sentia que eu precisava de um norte, porque quando você vai aprender o japonês, você tem etapas mais certinhas a seguir para você também não ter uma base ruim. Porque a base do seu japonês, ela tem que ser muito, 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 muito concreta para você conseguir entender as formas gramaticais mais complicadas e as formas gramaticais mais formais. A gente fala que tem japonês formal e informal, mas ele é muito mais profundo que isso. Existem formas formais de falar coisas em japonês. Sim, é difícil nesse ponto. E até os meus professores, meu professor de japonês, os senseis lá do Mirai Idiomas, até hoje eles estudam formas formais de falar japonês e de escrever, porque são chamadas de keigos. Eu acho que são... E eu ainda não cheguei nesse aprofundamento, mas que eu não me engano são 3 ou 4 formas
formais de falar. E tem gente que estuda isso a vida inteira e tem até próprios japoneses que não sabem essas formas. E realmente você precisa de um norte quando você tem que sair do básico. Eu acredito que o básico seja bom você ter uma pessoa para te dizer, olha, pegar na sua mão e falar, ó, deixa eu botar você aqui na escadinha e te ajudar a subir. E depois de um certo período você talvez consiga tranquilamente fazer alguma coisa mais autodidata. Mas eu descobri que eu tenho muita dificuldade, principalmente para o japonês, por uma questão de insegurança. Eu, até mesmo no inglês, talvez seja uma coisa minha relacionada à parte linguística mesmo, eu fui descobrindo que eu tenho insegurança para falar inglês, eu tenho insegurança para escrever em inglês. E eu fui catando métodos para eu perder essa insegurança. Um deles foi escrever em inglês e publicar isso online. Então, eu fiz uma conta no Medium para publicar artigos de estudos, meio que eu faço, em inglês. Claro, eu peço ajuda, eu escrevo, aí eu peço pro Diogo ler para mim, ele corrigir, porque quando você tem uma segunda pessoa lendo e corrigindo, por mais que ela seja no nível equivalente ao seu, ela vai encontrar coisas que você não encontrou mesmo se você ler 30 vezes a mesma coisa que você escreveu. Então, eu tenho essa insegurança para falar e escrever e apesar de eu entender tranquilamente, por exemplo, o inglês, né? Falando do inglês, eu entendo tranquilamente, leio tranquilamente, mas eu ainda tenho essa travada, assim. Sempre acho que eu vou falar merda. E isso refletiu também no japonês. E a vantagem de você ter uma pessoa, um tutor, né, um sensei que vai falar contigo, então você vai falar aquilo e você não sabe se você está falando certo. Pelo menos para mim, sou uma pessoa insegura nessa parte. E aí ele vai falar, não, tá certo. Aí, tá, nossa, ufa, obrigada. Meu sensei, se ele for ver esse vídeo, ele vai falar que quando eu dar ele sabe que eu sinto um super alívio quando ele fala, não, tá certo. Aí eu fico tipo, ai, graças a Deus. É bem assim mesmo. Então eu desisti de aprender sozinha por conta própria por conta disso. Mas eu ainda acho que se você não tem problema ou não tem dificuldade ou se você conseguiu todas as formas e maneiras se guiar bem, conseguiu fazer uma estrutura, uma rotina no seu dia a dia, no seu cotidiano de japonês, vai na fé, vai fundo, faça sozinho, eu acho que vai ser incrível. E uma coisa também que eu fiquei muito insegura em continuar aprendendo sozinha foram as pronúncias. Porque os professores que eu tive e amigos que eu tive que falam japonês, eu tenho amigos fluentes em japonês, né, amigos no nível intermediário, avançado, até fluente e até do nível básico, que falam japonês muito antes de eu começar a querer aprender japonês. E todos eles falaram para mim para evitar pegar as pronúncias principalmente de música e de anime. De doramas até ia. Eu já falei isso em vídeo, mas principalmente não pegar exemplo de pronúncia de música e de anime, porque eles vão pronunciar de um jeito dando um ênfase em coisas diferentes e não é assim que as pessoas do cotidiano falam. Se você for para o Japão, for ter um dia a dia lá, eles não vão falar assim, então as pessoas acabam achando que aprender com os animes é algo... Mas não, o anime é legal para você praticar a escuta, para ver se você está pegando as palavras, para ver se o que você está entendendo está condizendo com o que está escrito na legenda que a pessoa traduziu, mas a pronúncia ainda acho que você precisa de alguém nativo ou fluente para te ajudar nessas coisas. E uma pessoa, né, boa, um professor, um sensei, um tutor, alguém para te guiar nessa parte de pronúncia, porque no Japão a pronúncia faz muita diferença e além de que para qualquer língua que se você tem uma boa pronúncia, você já eleva muito melhor o seu nível de fluência e você, além de você pronunciar certo, você consegue compreender melhor também a pronúncia das pessoas. Então praticar pronúncia é uma coisa essencial para quem está aprendendo uma língua. Mas além também de que um dos motivos também pelo qual eu acabei não querendo aprender japonês sozinha é por causa
Do material. O material didático, tipo livro mesmo, a maioria dos materiais eles são ou em inglês ou eles são, que nem o Minano Nihongo que eu tô usando agora, 100% em japonês. Então, tudo bem que eu já sei o alfabeto, já sei ler algumas coisas, eu poderia ler esse livro sozinha e pesquisar as coisas que estão escritas. Porém, uma coisa que acontece muito comigo é que quando eu vou fazer meus exercícios de Minano Nihongo sozinha e pro professor depois corrigir, é que eu acabo entendendo alguma coisa de uma maneira errada, apesar de eu ter pesquisado, visto como é que é a tradução e tá errado. Eu li errado, eu pesquisei errado. E se não tem uma pessoa para dizer, não, significa isso aqui, porque na verdade isso aqui é um método que eles falam isso, né? Tem várias variações e tem vários jeitos de você interpretar e faz toda a diferença no final da frase você descobrir que aquele kanji na verdade não significa aquilo, mas significa isso. O kanji que eu li fazia sentido, porém o kanji correto, que eu teria que ler de verdade, dava outro significado para a frase que também fazia sentido. E isso acontece demais, demais. Ainda mais por japonês tem milhares de kanjis e milhares de significados diferentes para cada kanji. E quanto mais avançado você vai, mais significado eles vão botando. Ah, sabe esse kanji que você aprendeu que tinha 2 significados? Agora ele tem 10. E quando você bota ele com outro kanji, ele tem mais 30. E aí só piora. Então, realmente, ter uma pessoa que já é fluente e que já tem um nível máximo de japonês, te guiar nisso é essencial. E pelo menos esse é o meu ver, esse foi um dos motivos pelo qual eu desisti de aprender japonês sozinha. Então, acho que vocês, mesmo que vocês não tenham dinheiro para pagar para um professor, eu recorria muito a, quando eu não estava com dinheiro para pagar escola, para pagar Kumon, para pagar... Eu não tinha dinheiro para pagar curso de japonês e que eu estava aprendendo sozinha, eu recorria aos meus amigos. Eram as pessoas que me ajudavam. Mas nem sempre eles vão ter tempo para mim, afinal não estou pagando eles, então eles não têm obrigação nenhuma de ficar me respondendo quando eu quero tirar dúvidas. Mas é sempre bom você ter algum amigo que também vai te ajudar nisso. Então, uma pessoa que você, pelo amor de Deus, me ajuda, senpai. Então, tem alguns senpais que me ajudam e também tem o meu sensei que me ajuda. E isso é muito bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa minha reflexão sobre aprender sozinho ou não, que vocês compreendam o que eu quero dizer e tal. E é isso. Me diz aqui nos comentários se você aprende alguma coisa sozinho, se você é autodidata, ou qual método você está usando, qual método você se adaptou para falar japonês, enfim, se você fala outra língua, quais línguas você fala? Me diz aqui nos comentários, por favor, quero saber. Também estou começando a pensar na próxima língua que eu quero aprender quando eu pegar minhas provas de proficiência. Ainda não sei. E é isso.